Mesmo sendo tão jovens, escolhemos esse ministério porque sentimos a necessidade de abreviar a volta de Cristo. O Ministério Faces para nós significa muito. Foi nele que a gente aprendeu a compartilhar com as pessoas o amor de Jesus. E ele traz esperança e ao mesmo tempo ele confirma a promessa que Jesus nos deu desde o princípio, que ele viria, que nos resgataria, que nos transformaria, que viveríamos com ele para sempre. O projeto Novo Amanhã significa para mim uma nova história, uma nova vida. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que é isso que você tá tomando? Um suco novo de tangerina, quer experimentar? Eu não, deve ter muito aromatizante. Não tem, amor, é natural. Certeza que tem açúcar. Amor, não tem. Experimenta. Deve estar cheio de corante. Amor, isso aqui é tangerina, pocã, mexerica mesmo. Não tem aromatizante, não tem corante, não tem açúcar. Não tem mesmo? Não tem, amor, é super bom. Ah, então eu quero. Não tem. Experimente o novo Fruits Tangerina. O autêntico sabor de tangerina, pocã, mexerica mesmo. Mais um lançamento super bom. Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. O NT Sul está no ar. Quarta-feira, 4 de outubro. E no final da tarde de ontem foram encerradas as buscas pela jovem cachoeirense que havia sumido há uma semana. O corpo de Elisandra foi encontrado às margens do Jacuí. Elisandra Moraes Alves, uma jovem bonita, inteligente, muito querida pelas pessoas próximas a ela. Apenas 19 anos de idade, mas que sofria de depressão. Essa doença, inclusive, já havia feito tentar o suicídio uma vez. Sumiu misteriosamente na tarde de quarta-feira, dia 27 de setembro. Disse para sua mãe que estaria indo à igreja e nunca mais foi vista. Denise Belladonna conversa com duas psicólogas sobre a importância do brincar na era da internet e da tecnologia. E hoje tem estreia de mais um comentarista no NT Sul. José César Pereira fala do ensino religioso nas escolas públicas. E alunos da Escola Borges fazem protesto para voltar às aulas. Olha, é uma função bem complicada, né? Porque realmente nós entendemos o lado dos nossos professores. Receber parcelado não é fácil. A gente sabe que o professor já não recebe muito e aí recebe parcelado complica bem mais. Mas eles não podem ver apenas o lado deles, eles têm que ver o nosso lado também. O governo do Rio Grande do Sul vai vender ações do Banrisul. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. A Rua Marechal Floriano, no centro de Cachoeira do Sul, está com o trânsito interrompido mais uma vez devido à poda das tipuanas. Uma parceria entre Prefeitura e Exército garantiu o serviço. O serviço de poda em 6 tipuanas na Rua Marechal Floriano, entre a Rua Major Orix e a Milancras, segue sendo executado graças a uma parceria entre a Prefeitura do município e o auxílio de militares e maquinário do 3º Batalhão de Engenharia e Combate. A via deve ficar interditada durante todo o dia de hoje. A prevenção é o melhor remédio sempre, né? Então, para que não aconteça algo mais gravoso a um munícipe, a propriedades aqui no município, o pessoal que tem o comércio estabelecido nessa quadra, antes que venha a cair uma árvore dessa com vendaval. Então, graças ao apoio que o Exército está nos dando, e desde já quero agradecer ao comandante Rosman, né, que sem a ajuda do Exército tornaria inviável esses atos praticados em
parceria com o município. Agradecer de público a ele e dizer que o nosso pessoal do meio ambiente está efetivando as podas, né, com a ajuda dos guindastes, como bem pode ser visto aqui na rua. O que está se fazendo aqui fica localizado aqui na Marechal Floriano, entre a Milan Kras e a Major Ourix. Para o pessoal entender melhor, é entre a Enzilab e o posto do Radins. Comandante do 13º GAC e morador da rua Marechal Floriano, Sandro Valença solicitou à prefeitura a poda das tipuanas. Os recentes temporais que atingiram a cidade foi o principal motivo do pedido feito ao executivo. A importância é muito grande porque essa integração Exército Brasileiro e Prefeitura e moradores do município de Cachoeira do Sul ela tem que ser constante. Preocupado com o vendaval que aconteceu ano passado aqui em Cachoeira do Sul, que assolou vários locais aqui da cidade, e foi a primeira vez que eu tinha vindo à cidade. Este ano, verificando essa situação e sabendo que está se aproximando esse período de vendavais, eu fiz um documento e oficiei à Prefeitura solicitando uma ação preventiva no sentido que árvores que poderiam vir a danificar os patrimônios de cada morador aqui da rua Marechal Floriano, ela viesse a acontecer numa parceria Prefeitura e 3º Batalhão de Engenharia de Combate. Se não fosse essa parceria do batalhão e da Prefeitura, essa situação não estaria acontecendo e nós poderíamos ter então maiores danos e vindo a ter problemas futuros. Então, nesse sentido de uma ação preventiva, é que essa situação está acontecendo nessa semana aqui na rua Marechal Floriano. Na situação de morador, eu agradeço tanto esse apoio da Prefeitura como o apoio do Batalhão de Engenharia. O trecho segue interrompido até às 5 da tarde de hoje, quando deve-se encerrar a poda das árvores e a limpeza do local. 1 em cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo de maneira constante, segundo o estudo da Organização Mundial da Saúde. A OMS apurou que 16% das pessoas com mais de 60 anos já sofreram algum tipo de abuso. Os dados são resultado da análise de investigações em 28 países. Como a violência contra esta faixa etária está aumentando no Brasil, os poderes públicos tentam consolidar uma rede de proteção. Eles ficam mais vulneráveis, por isso, sujeitos a diferentes formas de violência. E é chocante ouvir as histórias apuradas na Delegacia de Proteção ao Idoso. E foi verificado estatisticamente que em véspera de feriados prolongados, os idosos são abandonados em hospitais, para que a família possa viajar no feriado e daí na volta resgatavam, colocar assim, o idoso do hospital. Então, assim, tem situações desse tipo, mas tem situações que são mais leves e por isso mesmo subnotificadas, como, por exemplo, aquela questão de relegar o idoso um quartinho, uma peça nos fundos da casa. Casos como esse e outros que envolvem desde violência psicológica até financeira não são raros. Só no ano passado, no estado, foram registrados mais de 1.460 boletins de ocorrência por violência contra idosos, 466 na capital. O maior número de denúncias corresponde à negligência e maus tratos. Quando a sociedade está em crise, né, crise financeira, a gente acaba tendo essa situação também de aumentar ou agravar a situação do idoso. Então, porque muitas vezes os filhos, os netos, os familiares perdem o emprego e o idoso acaba tendo a renda que sustenta a família. E isso acaba gerando muitos conflitos. Envelhecer com dignidade é um direito fundamental expresso em lei. Mas, cumprindo 14 anos, o Estatuto do Idoso traz prioridades que dificilmente saem do papel. Como de regra no Brasil nós temos a tendência de legislar achando que nós solucionamos os problemas através das leis. Na verdade nós devemos atender aos reclamos da sociedade através de atitudes. A lei é um rumo, é o nosso norte. Para cumprir a lei de forma mais efetiva, instituições do Judiciário, do Estado e município buscam a formação de uma rede de defesa e proteção à pessoa idosa. A ideia é agilizar processos, desde a apuração da denúncia e instauração de inquérito, à acolhida do idoso pelos serviços municipais. Nós conseguimos avançar muito em relação aos direitos da criança e do adolescente, mas em relação à população idosa, a gente ainda tem problemas importantes de comunicação. Então, vencendo o problema de comunicação, com certeza nós daremos um passo bem significativo de amarração dessa rede para que a gente consiga intervir antes mesmo que o idoso vá a óbito. E a seguir, encontrado o corpo da jovem Elisandra. A cachoeirense estava desaparecida há uma semana.
É confirmado, eu e meu primo, a gente acabou de confirmar. Quais são as informações que chegaram para vocês? Vocês esperavam que isso aí realmente acontecesse ou tinham a esperança de encontrar a Elisandra viva? Já havia comentários que ela mesma dizia que ia se suicidar. Quarta-feira foi o desaparecimento dela, na quinta eu liguei para os bombeiros, mas eles não podiam procurar sem vestígios. Todas as informações que eu e meu primo fomos atrás é que ela teria sido vista somente até a Ponte do Fandango. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Identidade é muito mais do que um nome, um gênero e uma personalidade. Ela é feita de histórias de vida, qualidades e dos detalhes que fazem de você um ser único e especial. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Identidade Geral, para mostrar as marcas de Deus em cada um de nós. Seja um Anjo da Esperança, ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Faça parte do Anjos da Esperança. Conheça agora algumas formas de doar e colabore com a Novo Tempo. Você pode fazer a sua doação nos principais bancos por meio de transferência, depósito bancário ou débito automático. Mas atenção, porque em alguns bancos é preciso autorizar o débito automático em sua agência. E no caso de transferência ou depósito bancário, é fundamental que você nos avise sempre que doar. Sua doação também pode ser feita com cartão de crédito de diversas bandeiras. Mas, se ainda preferir, faremos a entrega do boleto registrado em sua residência. Em qualquer forma de doar, o valor quem define é você. E pode ser doação única ou mensal. Escolha sua forma de doar e ligue para 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou escreva para anjosdaesperanca@novotempo.com. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Existem muitas formas de traduzir esperança. Uma delas é colocar em ação o amor ao próximo. Apoiar uma causa, cuidar de quem precisa e oferecer tempo e recursos são apenas algumas das muitas maneiras de viver o amor de Deus. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Fé em Ação, para que mais pessoas se sintam tocadas para servir. Seja um Anjo da Esperança. Ligue 0 Operadora 12 2127 30 30 ou acesse o nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Já estamos de volta, 12:12 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando conosco aqui na nossa página no Face. Glênio Florense está assistindo lá de Vera Cruz. Felipe Forte está de Sombrio, em Santa Catarina. Obrigada, viu? Um abraço a todo o pessoal aí de Santa Catarina, de Sombrio. O William Barreto está dizendo boa tarde, meus sentimentos aos familiares da Elisandra, que Deus conforte o coração deles. É verdade, né? Uma morte lamentável, que daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa sobre este caso, viu? Eu gostaria também de mandar um abraço para a Nite, lá do bairro Oliveira, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe sua vida, tudo de bom. Um abraço para o Iedo também, são telespectadores que estão sempre ligadinhos aqui no NT Sul. Um abraço a todos vocês. Bom, gente, o governo do Rio Grande do Sul vai vender ações do Banrisul. O comunicado foi enviado ao mercado financeiro pelo próprio banco hoje de manhã. E o governador José Ivo Sartori fez um pronunciamento sobre a decisão. Vão ser vendidas ações excedentes, mas o controle acionário do Banrisul continuará com o Estado. Veja o que diz o governador. Comunico, por fim, no correr desta conversa, que o Banrisul publicou agora há pouco
conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, um fato relevante ao mercado: a decisão de vender até 49% das ações ordinárias do Banrisul, que são as ações com direito a voto. Isso mantém o controle acionário de 51% com o Estado. O Estado mantém 51% das ações e preserva a condição do Banrisul como banco público a serviço dos gaúchos e da nossa economia. Portanto, que ninguém venha duvidar desse processo, porque se mantém inalterada a postura do banco como banco público do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado também vai vender 7% das ações preferenciais que ainda detém, sem direito a voto. No total, estamos falando de um processo de alienação que vai envolver cerca de 128 milhões de unidades acionárias, sendo 28,8 milhões de ações preferenciais e 99,2 milhões de ações ordinárias. O governo gaúcho espera arrecadar 2 bilhões de reais com essa venda de ações. Não há nenhuma informação sobre a destinação dos valores que serão arrecadados. Pela primeira vez, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul não cumpriu as decisões judiciais e deve repassar os valores para 64 hospitais apenas quando completar o pagamento da folha dos servidores. O repórter João Paulo conversou com o superintendente do HCB, Luciano Morschel, para saber se os atrasos afetam o Hospital de Cachoeira. Luciano, diante da notícia dada pelo secretário estadual de saúde, João Gabardo, que não vai haver repasse antes da finalização da folha do pagamento, o HCB também está incluso nesse pacote de 64 hospitais que o Estado presta auxílio. Muda alguma coisa no atendimento do HCB mediante a esse atraso? Na verdade, essa notícia para nós não tem nenhuma novidade, né? O que está acontecendo é que tem um grupo de hospitais e municípios que ingressaram na justiça e conseguiram uma liminar para que o Estado pagasse em dia os recursos. Então, esse grupo de hospitais, 60 e poucos hospitais, são hospitais judicializados já, que tem essa decisão judicial. Nós não estamos nesse grupo, então, portanto, os repasses do Estado continuam da mesma forma, né? Hoje nós temos 2 meses em atraso, que perfaz 600 mil reais, que é mais ou menos a média que tem acontecido, né? Ano passado tivemos até atraso maior, chegou a 6 meses ano passado. Então, portanto, continua para nós, continua o problema do Estado, preocupa sim, porque se ele está atrasando os judicializados, a tendência é atrasar ainda mais quem não é judicializado, né? Mas nesse momento, esses 2 meses está já dentro do normal, de uma normalidade. Então, o que mais preocupa dessa notícia é que o Estado agrava ainda mais a situação financeira, atrasando inclusive aqueles que têm ordem judicial. A judicialização seria um caminho para que esses repasses sejam garantidos? É bem possível, nós estamos vendo esse assunto e talvez a gente também tenha que entrar, então, através de via judicial, exigindo o pagamento do Estado em dia. Essa possibilidade cada vez mais premente, que pode acontecer realmente logo no futuro próximo. Como criar estratégias para manter todo o atendimento, toda a rede de atendimentos do HCB, mediante a esses atrasos consequentes de repasse do Estado? Na verdade, sim, nós temos dentro do SUS um problema muito grave, que não é somente o atraso, que é muito pior, que é o financiamento que não cobre os custos. Então, há vários anos, tabelas e valores estão congelados, tiveram redução em 2015. Na verdade, esse é o problema maior, que a gente fez todo um ajuste para sobreviver conforme essas tabelas, esse patamar de remuneração do SUS, que é o problema principal. O atraso é o ingrediente a mais de complicação nessa relação com o SUS, que a gente está administrando, né, via fluxo de caixa, a gente procura administrar isso. Até agora a gente está conseguindo lograr êxito, né? Sempre foi nossa intenção não fechar serviços, não diminuir, não limitar esses serviços ao SUS, nós estamos conseguindo, pagamento em dias ainda estamos fazendo, mas claro que preocupa porque o futuro, né, está incerto, a gente não tem nem uma notícia quanto à
a qualquer tipo de incremento de recursos do SUS ou reajuste dos valores do SUS e ainda por cima atraso de pagamento para esses hospitais judicializados. Então, bem possível que o próximo passo do hospital seja também judicializar e para que o Estado, então, tenha realmente uma ordem para pagar o hospital também de Cachoeira do Sul em dia, né? Apesar que para alguns também não está resolvendo, mas pelo menos entra numa fila de prioridade de pagamentos. Uma Saveiro vermelha quase despencou na ponte do Fandango em Cachoeira do Sul hoje de manhã. O veículo ficou com a parte da frente para fora da ponte. O motorista não foi identificado. De acordo com a Brigada Militar, o acidente teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã. O veículo foi retirado do local pelo serviço de guincho por volta das 7 horas. 12h19 pelo horário de Brasília. Vamos a mais participações conosco aqui no Face. Adriana Rodrigues, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Para você também, Adriana, obrigada, para você e para sua família, viu? Marçal Barreto está assistindo lá de Novo Hamburgo, um abraço, viu? Obrigada pelo carinho. A Clarice Marques, bom dia, ótima quarta, Deus abençoe a todos grandiosamente. A você também, Clarice, obrigada, viu? E o Márcio Ilha também está assistindo lá de Novo Hamburgo, curtindo vocês. Um abraço para você também, obrigada pelo carinho, viu? E um abraço também para o Pispirica, que esteve por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre, viu, Pispirica? Tudo de bom para você. Gente, agora eu vou dar uma notícia que eu não gostaria, uma péssima notícia no final da tarde de ontem em Cachoeira do Sul. O corpo de Elisandra Moraes Alves, de 19 anos, foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros próximo à Ilha do Caroço, na região de Capão Grande. Veja na reportagem de João Paulo Ferreira. Elisandra Moraes Alves, uma jovem bonita, inteligente, muito querida pelas pessoas próximas a ela. Apenas 19 anos de idade, mas que sofria de depressão. Essa doença, inclusive, já havia feito tentar o suicídio uma vez. Sumiu misteriosamente na tarde de quarta-feira, dia 27 de setembro. Disse para sua mãe que estaria indo à igreja e nunca mais foi vista. Informações confirmadas pela família e pela Polícia Civil davam conta de que ela foi vista a última vez próximo à Ponte do Fandango, na entrada de Cachoeira do Sul. A notícia é triste, infelizmente, o seu corpo foi localizado nas águas do Rio Jacuí, próxima à localidade de Capão Grande, interior de Cachoeira do Sul. Na tarde de segunda-feira, Ivone, mãe de Elisandra, recebeu em sua casa a repórter do NT Sul, Lena Caetano, e abriu o coração quanto ao desaparecimento da filha. Emocionada, guardava dentro de si a esperança de encontrá-la ainda com vida. Filha, onde tu estiver, a mãe pede que tu volte para casa, porque todo mundo tão traumatizado por ti. Eu tô achando a tua falta. Olha, eu não aguento mais, eu não consigo dormir de noite por causa de ti, minha filha. Eu te amo. Aonde tu estiver, tu volta. Ai, que eu tô sofrendo também, eu tô fazendo meu tratamento também, minha filha. Eu não aguento mais, meu Deus. Aonde ela estiver, que ela volte para casa, que eu amo muito ela. Vista por populares pela última vez próximo à Ponte do Fandango, dia 27 de setembro, e após uma semana de buscas, o corpo da garota foi encontrado. A família está desolada com a tragédia. Karine Santana, prima de Elisandra, foi quem reconheceu o corpo. Abalada, confirmou que a garota sofria de depressão e fazia tratamento contra a doença. Karine, você é prima da Elisandra. Está confirmado então que o corpo é realmente dela? Sim, está confirmado. Eu e meu primo, a gente acabou de confirmar. Quais são as informações que chegaram para vocês? Vocês esperavam que isso aí realmente acontecesse ou tinham a esperança de encontrar a Elisandra viva? Já havia comentários que ela mesma dizia que ia se suicidar. Quarta-feira foi o desaparecimento dela, na quinta eu liguei para os bombeiros, mas eles não podiam procurar sem vestígios. Todas as informações que eu e meu primo fomos atrás é que ela teria sido vista somente até a Ponte do Fandango. Fomos na Civil várias vezes, a gente começou a buscar sozinho. E aí ontem, graças a Deus, os bombeiros resolveram fazer uma busca para descarga de consciência e, então tá aí o resultado. A família, a mãe faz tratamento de câncer, ela já foi informada do... Sim, ela está hospitalizada agora, está hospitalizada. A Elisandra deixou alguma coisa escrita, alguma pista de que ela poderia ter feito isso? Não.
Ela simplesmente disse que saiu para ir na igreja e não chegou até a igreja, né? Aí pescadores e pessoas, né, concretizaram que viram ela com a lanterna do celular caminhando em direção à ponte. Se ninguém viu ela depois da ponte, haveria essa hipótese, né? A gente fez busca também nós mesmos, mas a gente não foi até onde encontraram, né? Triste. Com certeza. Localizado próximo à Ilha do Caroço, na região do Capão Grande, o corpo da jovem foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. O soldado Leonardo, que participou das buscas, falou onde e como encontraram o corpo de Elisandra. Bom, a gente deslocou do quartel, entramos pelo Clube Caça e Pesca ali e subimos o rio pelo leito direito até a ponte. Fizemos a volta, descemos o rio todo até a Ilha do Caroço, lá embaixo. Quando retornamos, fizemos o entorno da ilha. Quando subimos o entroncamento ali do Butucaraí com o rio Jacuí, a uns 500 metros acima, nós avistamos o corpo, do lado esquerdo da margem do rio. Em que condições foi encontrado o corpo? Ela estava de bruço, muito inchada, o que é normal, né, após tantos dias na água, e foi isso aí. O suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante no Brasil. Dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que em 12 anos a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014, últimos dados fornecidos pelo Ministério, um aumento de quase 10%. De acordo com o estudo, um grande número de casos de suicídio estão vinculados à depressão, que infelizmente pode ter sido o triste fim de Elisandra Moraes Alves. O sepultamento da Elisandra foi às 11 horas da manhã no cemitério das Irmandades, em Cachoeira do Sul. Agora, 12h25, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Tempo quente, sol e céu claro em Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. Algumas nuvens aparecem durante a tarde, mas o sol predomina. Mínima de 16, máxima de 27 graus. Na quinta-feira, o dia será de muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. Já na sexta-feira, o dia será de muitas nuvens, tarde e noite com tempo chuvoso. As temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Quarta-feira será mais um dia de tempo ensolarado no Rio Grande do Sul. Céu claro ao menos em parte do dia em muitas cidades do estado. Entretanto, nuvens esparsas ou altas são esperadas na maioria das regiões ao longo do período. Com o sol brilhando logo pela manhã, a temperatura se eleva rapidamente, o que garante mais uma tarde com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. Os alunos da Escola Estadual Borges de Medeiros fizeram um protesto ontem à tarde solicitando a volta das aulas. A escola aderiu à greve total desde 5 de setembro. Eles afirmam que entendem a paralisação dos professores, mas estão se sentindo prejudicados com a greve. São 21 meses de salário parcelado. Como consequência disso, desde o dia 5 de setembro, professores da Rede Estadual de Educação resolveram paralisar suas atividades em sala de aula como forma de protestar ao parcelamento dos salários. No meio de tudo isso estão os alunos que apoiam o movimento grevista dos professores, porém não podem ter o ano letivo prejudicado pela paralisação das aulas. O lema deles: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Na tarde desta terça-feira, mesmo em pequeno número, alunos da Escola Borges de Medeiros, em Cachoeira do Sul, resolveram se manifestar em prol da volta às aulas. Sem qualquer posicionamento da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, a preocupação é o fechamento do ano letivo.
É o caso de alunos aqui da Escola Borges de Medeiros, em Cachoeira do Sul, que também resolveram se manifestar quanto à paralisação das aulas. Qual o principal motivo de vocês e o que vocês entendem com a paralisação dos professores, da greve dos professores? Bom, a greve prejudica bastante a gente, tanto os alunos do terceiro ano, porque tem Enem, tem vestibular, tem gente que já tem trabalho para janeiro e daí vai ter que ficar estudando, e também com função do calor, muita gente é bem prejudicada. Os professores também, porque não estão recebendo, mas eles também, tem gente que está tentando dar aula, só que tem outros que não querem e daí acaba que ninguém pode dar, e daí isso prejudica bastante tanto eles quanto nós. Vocês entendem o movimento grevista dos professores, compreendem esse momento de dificuldade que eles passam, mas também precisam ver o lado de vocês, que afinal de contas vem vestibular, vem Enem, vem também o exército por parte dos meninos. Como administrar tudo isso? Olha, é uma função bem complicada, né? Porque realmente nós entendemos o lado dos nossos professores. Receber parcelado não é fácil, a gente sabe que o professor já não recebe muito e aí recebe parcelado complica bem mais, mas eles não podem ver apenas o lado deles, eles têm que ver o nosso lado também. Já vai fechar um mês que nós estamos sem aula e isso está nos prejudicando muito, que nem tu falou, a gente tem em função do Enem, tem a ESA, tem gente que já conseguiu um emprego em outra cidade, que já estava com tudo certo e aí vai ter que ter aula em janeiro, talvez até fevereiro, faculdade, perder meio semestre da faculdade em função da greve. Isso está nos prejudicando muito, então eu acho que eles têm que ter um pouquinho de consciência de que a gente precisa deles também. Aluna do técnico de administração, Maria Eduarda Hunter, diz não saber o que fazer, já que a falta de aulas vai comprometer todo o processo de seu estágio. Tá bem complicado, tanto pra gente que a gente faz administração, a gente tem que cumprir 200 horas de estágio e tem que ser supervisionado, né? E a gente não teve nenhuma supervisão, vários alunos já terminaram e não tiveram supervisão. Os professores, eles não dão orientação pra nós, eles não dizem, no mínimo, um prazo, assim, pra gente ter algum tipo de orientação. A gente terminou, a maioria terminou já e não sabe o que a gente vai fazer agora. Não tem um prazo, não tem um dia que possa voltar, nada. Nenhum posicionamento de nenhum deles até agora? Não, nenhum deles. A única coisa que a gente sabe, mais ou menos, é que tem alguns que querem dar aula, não estavam conseguindo. Agora eles estão conseguindo, mas como é que a gente vai vir um dia, quem não terminou o estágio, vai vir um dia para uma aula, para um professor, e os outros que não dão aula, a gente vai perder o estágio para uma aula, não tem como. Eu sou aluno do 2º ano do ensino médio da tarde. Como é que está entendendo toda essa paralisação dos professores? Eu entendo perfeitamente a paralisação deles, mas eu acho que nós também estamos sendo prejudicados. Por exemplo, eu faço um curso no Senac e eu só vou poder receber o meu diploma quando eu concluir o ensino médio. E isso atrasa um tanto. Em casa, no caso, é só o meu pai que trabalha, então eu pretendo trabalhar para ajudar ele. E eu preciso do diploma para poder arranjar um emprego, para poder ajudar e etc. Então, tipo, se a gente não tiver aula, nós não poderemos aprender o conteúdo direito. Já está sendo difícil, até tendo aula, em questão da qualidade do ensino. Mas sem aula, eu já ouvi alguns professores dizendo que não querem dar aula em janeiro para recuperar. Isso vai prejudicar muito a gente. O aluno Luan da Costa Koubes diz não ter nenhum tipo de informação da escola, o que deixa os alunos sem saber o que fazer. Assim, eles não falam nada pra gente, a única coisa que eles dizem é que eles estão recebendo parcelado e vão continuar a greve. E quem fica prejudicado é a gente, porque a gente não sabe, como ele falou, a gente não sabe se vai recuperar realmente em janeiro, porque eles estão dizendo que não querem recuperar em janeiro, e a gente vai perder o conteúdo. E tem muito curso que dá pra fazer, tipo, eu mesmo sou do 2º ano da tarde, colega dele. Tem curso que dá pra fazer, só que eu preciso do conteúdo completo do 2º ano. E se eu não tiver o conteúdo completo, não vou poder fazer um curso, tipo, muita coisa. Tipo, ESA tem que ter, no caso, o 2º completo e tem que ter o conteúdo. Se eu não tiver o conteúdo, eu não vou conseguir passar nas provas e fazer, no caso, o curso. Nós tentamos contato com a 24ª Coordenadoria Regional de Educação para ter um posicionamento e saber se existem tratativas para resolver essa questão. Mas a coordenadora, Julieta Prestes, estava em atividades fora da coordenadoria e até o fechamento desta edição não conseguimos contato com ela.
Nós vamos para o intervalo e a seguir, Denise Belladonna conversa com 2 psicólogas sobre a importância do brincar na era da internet e da tecnologia. E tem estreia de mais um comentarista no NT Sul. José César Pereira fala do ensino religioso nas escolas públicas. Nós já voltamos. Para você que gosta de pintura, de costura, de artesanato, a gente tem um convite muito especial. Porque toda segunda e quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Armarinho da Arte, 3 horas da tarde. E também, terças e quintas-feiras, nossa reprise das 10 horas da manhã para que você não perca nenhum detalhe só. Eu te espero como sempre no Novo Tempo, no nosso Armarinho da Arte. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Em uma época em que todo tipo de informação está acessível na ponta do dedo, muitas vezes perdemos o foco do que realmente interessa. Corremos o risco de formar nossas próprias interpretações e esquecemos dos princípios. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Na Mira da Verdade. Para que mais pessoas conheçam a Bíblia como ela realmente é. Seja um Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo. Sou Novo Tempo. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com você? O primeiro ano de casado é desafiador, momentos agradáveis, momentos difíceis. Às vezes nós queremos ajudar você, respondendo muitas perguntas. Como quebrar a rotina, como lidar com o dinheiro, como? Estas e outras perguntas serão feitas para nós no quadro Pergunte ao pastor Wallace e a Tininha. Nós vamos receber um casal muito simpático, recém-casados, a Ellen e o Felipe, e vocês vão gostar demais dessas perguntas e nós vamos estar respondendo. Aqui no programa Lar e Família, da nossa família para a sua família. Você não pode perder. Você e o seu bebê vão descobrir juntos o significado da criação de Deus. Com o DVD Bebê Feliz, os pequenos aprendem com simples objetos e elementos da natureza a confiar no imenso amor de Deus. DVD Bebê Feliz, a criação do mundo. Desenvolvido para crianças entre 9 meses e 3 anos. 0300 789 1111. novotempo.com/gravadora ou nas grandes lojas do Brasil. O trabalho dos surdos, valorizado em instituições públicas. Gestores de projetos destacam a capacidade de concentração como a principal qualidade dos deficientes auditivos. Você vai conhecer agora experiências do TRT e da Corag, onde encontramos gente orgulhosa por ter enfrentado e superado preconceitos. O papo animado na hora do intervalo não tem som, mas tem interação.
A roda é de parte dos 25 contratados pela Corag, a Companhia de Artes Gráficas do Estado, através do convênio com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Enquanto isso, outro grupo trabalha na colagem de materiais. O chefe do setor aprendeu a língua de sinais para se comunicar com o grupo. Mary Milha, que faz leitura labial e por isso consegue falar, conta que aos 51 anos, este é apenas o segundo trabalho da vida dela. Muitas vezes eu ia fazer ficha e as pessoas conversando comigo percebiam que eu tinha um problema auditivo, já diziam assim, olha, não leva mal, não termina de preencher a ficha. Já no Tribunal Regional do Trabalho, os 19 surdos são responsáveis por digitalizar todos os processos que chegam em papel das varas do interior. Por mês, 1 milhão de folhas são digitalizadas por essa turma. São excelentes funcionários, a produção deles é muito boa, eles são muito atentos naquilo que fazem. Inclusive, essa questão de ter uma deficiência de surdos, né, deficiência auditiva, eles acabam tendo um olhar muito mais fiel do que o nosso. Um intérprete, que também foi contratado pelo convênio, faz a intermediação do trabalho. A presença dele é fundamental para integrar funcionários como a Jéssica. Dá para se sentir incluída aqui ou a inclusão ela fica mais dentro dessa sala? Ela se sente bem trabalhando com os ouvintes, por mais que esteja separado aqui, o grupo seja os surdos lá e os ouvintes aqui, entendeu? Como intérprete, ela acha que tem uma ajuda bastante. Ela sente que as pessoas gostam de ter o surdo na volta, que as pessoas querem aprender às vezes, que eles ficam fascinados com eles fazendo sinais. 130 surdos estão trabalhando graças ao convênio da Federação com órgãos do Judiciário e a Corag, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Outros 120 aguardam na lista de espera. O diretor da Federação diz que faltam empresas para firmar convênios. Todos têm essa questão, né, de estar procurando, ela tem uma grande lista de espera, mas realmente, né, então o surdo está aguardando, mas tem muitas limitações, né, então ele fica aguardando nessa lista, daqui a pouco chama em outro local, e aí ele vai começar, daqui a pouco a gente faz um projeto e consegue mais uma vaga, consegue inserir esse surdo no mercado de trabalho, infelizmente ele fica aguardando, né. Quem consegue o emprego conta o quanto ele é importante para a inclusão. Eu levanto cedo, com muita alegria, porque eu venho para cá fazer esse serviço simples que tu tá vendo aqui, passar cola e colar. É uma coisa muito simples. Tem alguns serviços mais elaborados, né? Mas é simples. Eu gosto do que eu faço, mas o que eu gosto muito mais é de ser tratada como ser humano igual. Inclusão, respeito, participação. Uma linguagem que toda a sociedade deveria compreender. Ontem, o que foi? Ontem foi o dia especial do surdo. Eu queria dar muitos parabéns a todos. Tem muita luta, tem muita história, desde a fundação aqui no Brasil. Hoje eu queria parabenizar vocês, agradecer a tudo que foi feito e dar todos os parabéns a todos. E agora vamos falar de uma iniciativa que acaba de ser reconhecida na 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef. É o projeto Ivirá Iki, Educação Sociocultural Ambiental Guarani Terra Vida. O projeto ganhou vida graças à parceria entre uma ONG e uma escola indígena de Viamão. O objetivo é apenas um: valorizar os povos indígenas. Foi assim que o projeto Ivirá Iki levou o primeiro lugar no Prêmio Itaú Unicef. Desenvolvida pela instituição Sementes ao Vento na Escola Estadual Indígena da aldeia Tecuá Pindomirim, em Itapuã, a iniciativa vai ao encontro do projeto pedagógico desenvolvido pela instituição. Como já é uma proposta da escola, um trabalho mais socioambiental, cultural, né, onde se envolve as atividades ambientais e culturais, então a gente desenvolveu algumas manutenções e o projeto possibilitou, né, trazendo condições para que as coisas pudessem ser viabilizadas, né. Por exemplo, o barro para a construção da casa de Opã, da casa de reza, né? Eles puderam fazer a viagem a uma outra aldeia para fazer uma relação, um intercâmbio com outra comunidade, onde trouxeram nativas
plantas medicinais. A Sementes ao Vento existe há 7 anos e já desenvolveu inúmeros projetos junto à aldeia. O premiado pela Unicef ocorreu oficialmente ao longo de 2 anos, mas suas atividades continuam a ressoar junto à tribo. Uma das fundadoras da instituição explica que o reconhecimento dos povos indígenas é uma espécie de missão para a ONG. A riqueza dos nossos povos originários que foi totalmente esquecido e desvalorizado ao longo desses 500 anos, é mais do que necessário que a gente tente recuperar essa enorme dívida. E uma das formas é as escolas valorizarem a tradição, a sabedoria indígena, em todas as áreas, na educação, na questão da medicina, das ervas. Enfim, eles têm uma sabedoria imensa, milenar, e a gente sim precisa se apropriar disso e valorizar. As atividades do projeto possibilitaram inclusive a criação de uma associação de moradores da aldeia, uma forma futura de facilitar inúmeros processos junto à sociedade. Hoje, sem essa organização, a gente não é, independente de ser de um povo, a gente não é muito reconhecido, né? Tanto na questão no meio da sociedade branca, né? E hoje a associação é forte em qualquer parte, né? Em qualquer lugar, sim, que você tem um grupo de associação, a gente consegue mais fácil as coisas que a gente quer dentro das comunidades, né? Com a premiação, a aldeia e instituto vão receber cada um o valor de R$10 mil em dinheiro. A entrega do prêmio ocorre no próximo mês. Há uma semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional. Isto é, que as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica. Mas afinal, o que muda com o ensino religioso nas escolas? Você acompanha agora o comentário de José César Pereira, que estreia hoje no NT Sul. A mudança é pequena, no entanto, de muita profundidade. Isso porque a Constituição Federal de 1988 consagra a liberdade de culto, a liberdade de expressão, enfim, um catálogo com mais de 80 direitos fundamentais. Porém, ao ensino privado sempre foi facultado o ensino religioso, não no público. Mas isso não implica em que o Estado deixe de ser laico. Apenas fica facultada à escola pública e no ensino fundamental a liberdade do ensino religioso para crianças de 9 a 14 anos. Não será obrigado a ter aulas de religião, apenas será facultativo. Isso significa que o aluno terá a opção de assistir ou não. Isto significa dizer que, em caso negativo, não lhe trará nenhum prejuízo. O sentido da decisão significa que o Estado deve ser tolerante. Não é? O Estado deve ser tolerante com fundamentalismo religioso. Eu entendo que a cultura religiosa estará mais propícia a ser ministrada como disciplina do que uma disciplina em particular. No entretanto, esta vai ser uma situação a ser regulamentada ainda por cada escola, à medida em que o ensino, como eu já disse anteriormente, não será absolutamente obrigatório, mas facultativo. Deverá haver uma opção nesse sentido. E todos os religiosos, pastores, ministros, enfim, todos esses líderes das várias religiões poderão ministrá-las. De preferência, para atender ao espírito da lei, poderá haver aí uma espécie de ecletismo. Se ele for um ministro religioso e ainda tiver uma formação técnica, isso será bastante apreciado. No entretanto, fica liberados as entidades de ensino para apenas trazer pessoas ligadas às religiões. Não rompe porque o Estado brasileiro é laico, porém o Estado democrático de direito, tal qual está implantado no país, permite a liberdade de expressão religiosa. Portanto, ele não vai absolutamente proibir. Pelo contrário, agora a decisão ela flexibiliza o ensino da religião como uma questão de fórum internum.
né, uma expressão latina, um estado de consciência pela qual deve ser privilegiado esse tipo de atividade, não é, de disciplina, porque afinal o homem tem algumas ligações com dois grandes princípios, o secularismo e a secularidade. O secularismo é um princípio que se implantou que proibia absolutamente a religião interferir nos assuntos do Estado. Depois, com as doutrinas liberais, o outro princípio, o segundo princípio, fez exatamente o seguinte: ele determinou que o Estado, ao ser laico, deveria ser tolerante com as religiões e, portanto, não proibindo-as. Isto significa que daqui para frente, no catálogo dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão e culto estará fundamentada. Eu acho que vai depender muito do tipo de organização, do tipo de regulamentação. Está já completamente liberado essa possibilidade. No entanto, cada orientação pedagógica deverá cuidar disso, através dos estados e unidades da federação, para promover, então, uma espécie de revisão do quadro pedagógico para produzir e implantar esse tipo de atividade. Eu disse, ela não é obrigatória, ela é facultativa, portanto, no seu devido tempo, certamente os critérios se estabelecerão. O que não poderia ficar absolutamente ser enfrentado pelo Supremo, que é o intérprete da Constituição. A Constituição é de 88, então, passado 25 anos, é que efetivamente se deu luz àquele princípio básico dessa liberdade a que me refiro. Perfeitamente. Nós teremos agora dois padrões de escolas nesse aspecto. As confessionais, que já existem há muito tempo, e as infraconfessionais, que são o segundo modelo, perfeitamente adaptado a cada interesse em particular de cada família. Não significa que toda a escola pública estará obrigada, até porque não há essa obrigação, está absolutamente facultado isso. Porém, a Constituição concedeu essa liberdade a partir do seu preceito, do seu comando, e o Supremo agora, então, praticamente produziu a interpretação daquele dispositivo. Significa dizer assim, que cada escola terá a liberdade de implantar ou não, de imediato, não é? E do como fazê-lo. E ainda sobre educação, hoje Denise Belladonna conversa com duas psicólogas sobre a importância do brincar. Na era da internet e da tecnologia, nossas crianças e adolescentes apertam mais botões do que exercitam a criatividade. Será que isso pode influenciar no futuro desta geração? Iniciando o mês de outubro, falando de um assunto que é muito importante para as crianças e para a educação. Vamos falar de um assunto que vem, quem sabe, diminuindo nos nossos lares, as brincadeiras. E este é um assunto bem sério. E hoje eu vou conversar com duas psicólogas sobre esse assunto, a Natália Leuzin e a Natália Kempf. Elas vão falar um pouquinho daquilo que elas têm visto no seu cotidiano, porque trabalham e desempenham suas atividades no Criação, Centro de Atendimento a Crianças e Adolescentes. Pela experiência que tu tens aqui no centro, também a experiência do teu cotidiano, o que tu percebes? Realmente as crianças estão brincando menos ou pode ser somente uma impressão porque as brincadeiras mudaram de perfil, mudaram de característica? A gente tem vivenciado na prática muitas crianças sem tempo de brincar. Né, que os pais ainda têm a ideia de que ter uma agenda, porque crianças têm hoje agenda, né, com manhãs inteiras preenchidas de inglês, natação, futsal, aula de tarde, e que não é importante um tempo livre para brincar. Isso com certeza ficam lacunas aí importantes em termos do desenvolvimento. Uma criança que não pode se deparar com um tempo livre para produzir brincadeira, reflexão, porque é muito importante poder também pensar que o brincar tem uma função na vida de uma criança, né? Ela é extremamente necessária para
para um enriquecimento de mente e várias outras situações que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. É o encurtamento do tempo de brincar e são brincadeiras que acabam recebendo um caráter diferente mesmo, assim. A questão da tecnologia se apresenta e tá aí, é uma realidade que não tem como a gente ignorar, assim, né? As crianças estão brincando diferente também, assim, né? É uma nova ferramenta, as crianças passam muita parte do seu tempo nessa realidade mais virtual também, assim, né? E é claro que esse brincar mais livre e menos estruturado acaba perdendo um pouco de espaço frente a essas novas tecnologias que se apresentam hoje também, assim. Tu entendes que o faz de conta, as brincadeiras com objetos simples da casa ou aqueles objetos menores imitando os verdadeiros ainda são necessárias para a formação das crianças? Sem dúvida, né? Se a gente está falando que o brincar é algo tão importante para o desenvolvimento, a gente trata o brincar como algo extremamente necessário, porque através dele, e aí entra a questão de poder se deparar e utilizar ferramentas e objetos tão primitivos e sem tantas tecnologias, porque é isso que vai possibilitar uma criança, por exemplo, a fantasiar, a imaginar, faz de conta, o cabo de vassoura é um carrinho, é uma... Enfim, o que a criança imaginar que puder ser. Isso vai dar um repertório muito maior de experiência, de criatividade, né? A criança não fica rígida, por exemplo, saber brincar apenas com o iPad, né? A gente quer que uma criança, enquanto nesse período de infância, que é extremamente importante, de várias experiências, de trocas, que ela também possa se experimentar com vários tipos de brincadeira. E é incrível como isso aparece, né? Então possibilita isso da criança colocar o que está sentindo para fora, a questão de possibilitar ela se experimentar em vários papéis, ora ela é o pai, ora é a mãe, ora é o lobo, porque todos temos um pouco disso, né? E na brincadeira isso fica mais palpável, né? Menos defendido para poder aparecer. Uma publicação de 2001 de Ratzinger dá um valor diferenciado à brincadeira e também eleva aquela criança que brinca nas suas atitudes como adulto. Ele diz: crianças que passam a sua infância utilizando brinquedos e brincadeiras que exercitam a sua criatividade em vez de simplesmente apertarem botões, serão adultos diferenciados. Como que vocês explicariam, no caso, o valor das brincadeiras com relação às atitudes adultas? A gente acredita que a brincadeira tem um caráter extremamente fundamental para o desenvolvimento do sujeito, assim, né? Ela é estruturante para o indivíduo, assim, né? A gente não pode pensar no desenvolvimento sem pensar na brincadeira, né? Ela nos acompanha desde bebê, se a gente for pensar, assim, né? Claro que um bebê brinca diferente de uma criança maior, de 9, 10 anos de idade, assim, né? Mas um bebê já brinca também, né? Através da brincadeira que o bebê consegue explorar o mundo, conhecer a si mesmo, né? É por essa ferramenta, não tem outra via que não a da brincadeira, assim, né? Depois a gente pensa numa criança por volta de 2 anos de idade, que começa a surgir o faz de conta, né? Que ela começa a poder se experimentar em outros papéis, poder se colocar no lugar do outro, poder brincar de ser adulto, na verdade, né? O ato de brincar, percebe-se que tem uma abrangência muito ampla. Que recado vocês gostariam de deixar aos pais que estão preparando, que orientam o cotidiano das crianças sobre esse espaço do brincar nesse dia, nessa rotina de cada criança? Que os pais observem a importância da brincadeira, né? Que isso não se perca no dia a dia, assim, né? É importante que a brincadeira se faça presente todos os dias da vida da criança, assim, né? Que o lúdico possa estar presente sempre, assim, porque é isso que vai fazer com que essa criança possa se desenvolver bem, né? É extremamente importante que uma criança brinque. Como recado fica para os pais, cuidadores, escolas, que possam possibilitar às crianças um tempo que seja um tempo não de quantidade, mas um tempo de qualidade de poder brincar. Que os pais possam ter momentos no seu dia a dia de poder estar junto com seus filhos, né, para brincar, que seja um momento livre,
porque muita coisa pode surgir daí. As relações que a gente leva para a vida adulta vêm daí, né, dos momentos que a gente teve de base, né, e o brincar está no meio disso. É muito triste uma criança não saber brincar, né, isso é uma capacidade, isso é uma conquista, e a gente só pode acreditar nessa função do brincar como algo primordial mesmo para o desenvolvimento. E, sem dúvida, se puder ser acompanhado dos pais, tem outro efeito para essa criança. Encerrando o nosso comentário de hoje, cito mais uma vez Ratzinger, quando fala: não podemos perder de vista que nossas crianças são, em grande parte das suas vidas, educadas e se relacionam com o mundo adulto pelo brincar, e que fazem isso usando o brinquedo como instrumento. Até o nosso próximo encontro, quando continuaremos falando de brinquedos, brincadeiras e educação. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Às 7 da noite você acompanha notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. A gente se vê amanhã novamente a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau!